Saúde em Revista. Olá, olha eu aqui novamente trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje eu quero falar de uma doença que já esteve presente em vários países do mundo e que esteve próximo da sua erradicação, mas que atualmente começam a reaparecer um outro caso e preocupando as autoridades sanitárias, principalmente do Brasil e de São Paulo, que é o sarampo. Pois é, o sarampo tem preocupado as autoridades sanitárias do Brasil como um todo e principalmente em São Paulo. São Paulo nós estamos atualmente com mais de 15 casos e no Brasil todo aí com quase 20 casos ou daí um pouco mais. Isso tem preocupado bastante as autoridades sanitárias, uma vez que nós já tínhamos praticamente erradicado aí o sarampo no Brasil. Mas então aí em função da falta da cobertura vacinal, nós temos identificado um outro caso. Inclusive, atualmente o pessoal está fazendo aí uma ampla campanha de cobertura vacinal. Mas afinal de contas, o que é o sarampo? O sarampo é uma doença viral infecciosa aguda que acomete principalmente as crianças, mas pode ocorrer também em adultos, em gestantes, em adultos jovens e até pessoas de idade e também em pessoas com algum comprometimento da imunidade. É uma doença que tem o seu período de incubação de 5 dias até 20, 21 dias. Em geral são 2 semanas. E nessa fase inicial a pessoa pode ter apenas aí uma febre, um mal-estar, uma dor de garganta. E depois de alguns dias começa a aparecer o exantema. O exantema são manchas avermelhadas pelo corpo, começa principalmente na região atrás da orelha e depois pode se estender para o rosto e para o corpo como um todo. Antes do advento da vacina para o sarampo, praticamente todas as pessoas, todas as crianças acabavam tendo aí o seu sarampo, que durava aí em média o período todo da doença, no máximo aí 1 mês, com essas manchas e tal, e havia muitos casos inclusive de óbitos em função disso. No mundo todo eram milhões de pessoas com o sarampo, com milhares de casos de óbito. Com o advento aí da vacinação em massa, esse número reduziu muito, mas ainda existem casos aí graves da doença. Porque essa doença, além de causar essas manchas pelo corpo, essa febre e tal, eventualmente podem evoluir com encefalite, problemas de pneumonia e comprometimento do estado geral, com inclusive infecções oportunistas bacterianas, tornando o caso mais grave. Então, por isso, dessa necessidade de controle aí dessa doença que aparentemente inocente, mas pode causar muitas vítimas. Então a grande preocupação é que as pessoas comecem a controlar o esquema vacinal aí dos seus filhos
e mesmo um adulto que não tenha a certeza de que já foi vacinado pelo sarampo, que procure aí o posto de saúde para que faça aí a vacinação. Inclusive estão surgindo campanhas importantes aí em São Paulo e no Brasil como um todo para que as pessoas consigam vacinar. E qual é o cuidado que nós devemos ter, independente da vacinação, que esse é o cuidado principal, mas o que nós devemos fazer para eventualmente prevenir aí a contaminação pelo sarampo? É justamente isso. Quando você tiver aí uma pessoa que tiver aí na vigência da doença, é procurar ter o isolamento desta pessoa, procurar, nós temos os bons hábitos aí de higiene, inclusive quando tossir, cobrir a boca para tossir, e essa doença ela é transmitida pelas gotículas que saem tanto pela tosse quanto aí pela saliva, e esse vírus ele acaba ficando aí no ar, vamos dizer assim, no ar e nas mesas, no ambiente, por até 2 horas ele consegue ainda, ele não se desnatura e consegue ainda fazer a transmissão. Não existe um tratamento definitivo para combater o vírus, porque o vírus, diferente aí de bactéria em que você utiliza um antibiótico, o vírus é alguma coisa que não se consegue combater, não consegue eliminar o vírus, exceto se o organismo estiver bem, e aí o próprio organismo consegue muitas vezes acabar o ciclo do vírus. Então o tratamento basicamente é um tratamento sintomático, com analgésicos, bastante líquido, para que a pessoa não desidrate, eventualmente um antiemético, se a pessoa está com náuseas, vômitos, alguma coisa para evitar aí o vômito, o descanso, porque essa infecção aí por sarampo pode dar muito cansaço. A vacina, o esquema de vacinação ocorre, pelo menos na infância, o esquema normal de vacinação é a primeira vacina aos 12 meses, a primeira dose da vacina, e depois aos 15 meses a segunda dose da vacina. Atualmente se usa a vacina tríplice, que vai combater não só o sarampo, mas também a rubéola e outras infecções. Então ele é utilizado aí uma vacina que pode combater outras infecções que podem também estar presentes. Então é muito importante que se controle principalmente a vacinação, não só das crianças, mas também do adulto. Isso faz com que, se nós conseguirmos uma cobertura vacinal que atinja mais de 95% da população, nós vamos ter novamente a erradicação do sarampo aí no nosso país. Mas as autoridades sanitárias têm dito que nós estamos aí na faixa aí dos 60% a 65% atualmente da cobertura vacinal, que é muito pouco. Então, vale a pena todo mundo se engajar nesta campanha atualmente para conseguir aí uma cobertura vacinal ampla e erradicar novamente aí o sarampo no nosso país. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde.